O que você acha de todo professor do ensino médio sempre dizer Wikipédia não é uma fonte Não diga para as crianças, não usem a Wikipédia. muito maior que a Enciclopédia Britânica? Fontes divergem sobre o tamanho. Consulte a página de discussão. Enfrentamos uma crise global de confiança. Não recebemos recursos de grandes doadores ou governos. Ninguém pode nos pressionar dizendo ser nosso maior doador. Não gostei desse artigo, teria escrito de outro jeito. Que se danem as agências de notícias, os comentaristas, certo? Eles costumam dizer, a Wikipédia é de esquerda. Tratamos o New England Journal of Medicine melhor do que um influenciador que faz afirmações absurdas. Não sou funcionário, sou voluntário. Uma pergunta comum de jornalistas é: como você se sente por não ser bilionário? Respondo: não sei, como você se sente? Vou começar com a pergunta comum, que acho que todo mundo quer saber, que é: como surgiu a Wikipédia? Qual era a ideia original e por quê? Sim, eu acompanhava o crescimento do software livre e de código aberto, como muitos chamam. Vi programadores se unindo para colaborar de novas formas, compartilhando códigos e usando licenças livres. Pensei, isso é interessante. Esse tipo de colaboração pode ir além do software e alcançar várias obras culturais. E então eu tive a ideia de uma enciclopédia, fiquei muito empolgado e... Você sabe, comecei a Newpedia, a predecessora, e trabalhei nisso por 2 anos. Isso não deu certo, principalmente porque não era divertido para os usuários. Depois mudamos de direção, embora não usássemos o termo pivotar na época. Esse termo veio do Vale do Silício. Passamos a adotar a abordagem wiki. E, sabe, de repente tivemos mais trabalho feito em cerca de 2 semanas do que em quase 2 anos. Foi tipo, uau, isso pode funcionar. Terceirizar tudo para outros é uma ideia interessante e engraçada. Quantos artigos há na Wikipédia atualmente? Dezenas de milhões? Eu devia saber, mostrei num slide outro dia. Acho que são 60, 70, 80 milhões. Isso é em mais de 300 idiomas, então não é tudo em inglês. Na verdade, menos de 10 milhões são em inglês, o que surpreende as pessoas. Quero dizer, você não percebe isso porque provavelmente não está clicando em... Às vezes uso a Wikipédia em alemão, pois certos artigos aparecem na Alemanha, mas não nos Estados Unidos da América, especialmente se forem europeus. É uma pequena vila do antigo bloco oriental com entrada em alemão, mas não em inglês. Sim, isso realmente acontece às vezes. É interessante como, sabe? Muitos pensam que ao traduzir idiomas, é comum traduzir da Wikipédia em inglês para o próprio idioma, pois ela é enorme e popular. Traduzir no sentido contrário também é muito importante. Sim, acho que se você é um cara alemão que veio do bloco oriental e se mudou, ainda vive na Alemanha, talvez seja importante escrever sobre a antiga Vila da Família, agora na Polônia. Se você se mudou para os Estados Unidos da América há 100 anos e seus bisnetos querem ler sobre isso, de quem é realmente o passatempo de revisitar o passado? Vejo algumas pessoas na Wikipédia, mas estava olhando para minha família e estava tudo meio que em alemão, porque era algo tão específico. Aparentemente, só os alemães que tinham voltado para a Alemanha do que hoje é a Polônia se importavam o suficiente para manter aquele registro. Sabe, houve uma grande e famosa guerra de edições na Wikipédia em inglês e uma discussão enorme, gigantesca. Os nomes da maioria dos rios na Polônia são conhecidos em inglês por seus nomes alemães, o que desagrada os poloneses, já que são rios poloneses. Eles afirmam, tem nome em polonês. E há vários motivos históricos para talvez evitarmos palavras alemãs para coisas polonesas também. Exatamente, né? Foi uma discussão enorme, enorme, e meio que encontrar um compromisso, mas sim, é fascinante. Eu não sabia. Tem exemplo? Estou tentando nomear um rio na Polônia e não consigo. Eu estou dando um branco total. O Danúbio passa pela Polônia? Não sei, isso é geografia americana. Pessoal, desculpa, mas acho que não estamos surpreendendo ninguém por não conseguir fazer isso. Um dos motivos pelos quais eu amo a Wikipédia, na verdade, é que ela meio que... Isso vai soar um pouco snob, eu acho. Isso restaura um pouco da minha fé na humanidade. Isso faz sentido? Sim, faz sentido. Porque é meio que os ideais mais elevados aos quais aspiramos, tipo, vamos cooperar, vamos todos construir algo juntos que todos possam usar. Vamos oferecer isso de graça ou quase operando a preço de custo. Não importa onde você esteja, faremos isso juntos. É como meio que o que a internet queria ser em todo lugar, ou originalmente queria ser além de um projeto de defesa. Mas depois que era Defense Advanced Research Projects Agency, certo? Foi como, ei, vamos todos compartilhar conhecimento e vamos simplesmente ser assim, a informação quer ser livre. São todos hackers de espírito livre dos anos 90. E a Wikipédia ainda é assim, mas tipo, o Google não é assim, certo?
Bem, quero dizer, é interessante, porque nos primeiros dias do projeto, então quando comecei a Newpedia e depois a Wikipédia, alguns anos depois, era assim, sabe? Era a época do boom das empresas.com. E havia uma praga. Durante um tempo, todo site tinha pop-ups, quase sempre bloqueados por jogos. Ah, acerte os meses. Acertar o macaco? É. Isso mesmo. E tipo, uma das coisas que pensei foi, sabe de uma coisa? A maioria das pessoas, quando viu a internet pela primeira vez, pensou, nossa, isso é incrível. Podemos compartilhar conhecimento globalmente. Pensei que as pessoas gostariam disso, então vamos tentar. Essa tecnologia serve para isso, então vamos começar por aí. E as pessoas gostaram. Lembro de usar o Gopher quando criança, era uma base para navegar em bibliotecas. Sim, foi pouco antes da World Wide Web. Era uma maneira de explorar menus em vários lugares, geralmente bibliotecas. Eu ainda, sabe, até alguns anos atrás provavelmente conseguiria fazer tudo, porque era tudo navegado pelo teclado, né? Então eu podia, tipo, era assim, depois isso e fazer login, depois isso, ponto, ponto. Eu estou no Internet Relay Chat conversando com pessoas de outros países, o que até então era impossível. E era, tipo, essa sensação estranha, esse sentimento que você realmente não sente com muitas coisas hoje em dia. Quando você descobre um portal secreto para o mundo e mostra aos amigos, eles dizem, deixa eu ver se entendi. Essa pessoa está em outro país, conversando com você usando o teclado, e você responde, sim, mãe. Eles perguntam, como assim? E você diz, não sei, talvez satélites. E eles dizem, quanto isso está me custando? Nada? E eles falam, nem acredito em você. Não, eu me lembro da primeira vez, sabe? Eu recebi um e-mail de alguém da Austrália e pensei, quanto será que isso custou para a universidade? Pensei, um computador de lá faz ligação interurbana para cá? Eu não sabia como funcionava e comecei a aprender. Porque eu pensei, isso é fascinante. Lembro da animação. Ao ouvir Você tem correio, pensava, quem será? Isso é ótimo, isso é empolgante. Espera aí, querida, já vou, desço em 1 minuto. Recebi um e-mail, preciso conferir. Preciso conferir. Aqueles eram os dias, cara. Ele diz ser um príncipe nigeriano e que tem dinheiro para mim. Você não vai acreditar. Estamos ricos, acabou o problema. É engraçado te ouvir explicar a Wikipédia. Assisti para me preparar. Vi várias entrevistas suas e acompanhei sua turnê de lançamento do livro no Reino Unido. Teve um jornalista, acho que era do Sunday Times, talvez, e ele disse algo como: mas não há controle editorial. Você disse: existem, mas são voluntários? E ele: ninguém recebe para escrever. Não, são voluntários. Ninguém confere nada, podem ter erros por toda parte, mas você insiste. Eles verificam e discutem tudo demais. Às vezes eles checam até demais e depois dizem: mas não são especialistas. Muitos são especialistas em pontes e escrevem artigos sobre o tema. Ele diz, mas ninguém ganha dinheiro com isso. Fica confuso e parece ver sua carreira passando diante dos olhos. Ele pensa, quanto falta para me aposentar? Se as pessoas trabalham de graça, com boa qualidade e de todo lugar do mundo, meus dias estão contados. Isso é engraçado, mas é interessante, pois sempre digo que ninguém realmente trabalha de graça. Tem que ser divertido, você precisa ter alguma recompensa por isso. Conhecer outros nerds que gostam do que você gosta, ou só o processo já é prazeroso para você, e assim por diante. Então, realmente algo especial. Quero dizer, você sabe como é quando você tropeça em uma página, começa a ler e pensa, nossa, meu Deus, quem escreveu isso? Isso é incrível. Tipo, como alguém sabia de tudo isso? E por que essa pessoa se deu ao trabalho? Essas pessoas são incríveis e você só quer dizer, posso te dar uma barra de chocolate? Quem quiser ver como funciona pode acessar a página de discussão. Faço isso ao preparar convidados, principalmente os com pouca informação. Leio o artigo na Wikipédia e vou para a página de discussão. Tipo, para quem não sabe, é onde os editores que ajudam a manter a página discutem e debatem sobre ela. Devemos incluir o fato de que a filha dele é uma pessoa famosa? Bem, sim, mas de forma mínima. Você pensa, quem é essa pessoa? Melhor pesquisar. E o crime? Foi acusado? Não, foi absolvido. Isso é só distração. Vamos deixar isso de fora. E aí você pensa, ele foi acusado de um crime. Melhor é usar isso. É interessante, pois falo isso muito para jornalistas. Eu digo, na verdade, sabe, claro, vá à Wikipédia, se informe, mas vá para a página de discussão, porque lá o que você geralmente encontra é, sabe, essa fonte diz isso, mas aquela fonte diz aquilo. E, tipo, a gente não consegue descobrir e é tipo, bom, aí está a sua pergunta. Tipo, isso é algo que o mundo tem interesse, mas o jornalismo existente ainda não explorou de verdade. Então, sabe, isso provavelmente é uma coisa interessante de se perguntar.
Percebi algo engraçado, sempre busco uma pergunta e vou atrás. Ah, esses editores vão ficar tão animados que essa pessoa esclareceu esse ponto sobre o qual eles estavam discutindo. Assim, posso registrar, por exemplo, o convidado dizendo: na verdade, foi meu irmão que foi acusado desse crime. Alguém adiciona isso e depois outro reverte. Ele não é fonte, só a pessoa, então quem verifica isso? Como saber se não está mentindo? E você pensa, ok, eu estava conversando, recebi Yuval Noah Harari no programa e nós rimos. Falamos sobre a Wikipédia e podemos ouvir Yuval Noah Harari explicando: esta é a origem da nossa evolução. Falar uma língua faz as pessoas pensarem: uau, esse cara é inteligente. Ele tenta editar a Wikipédia para dizer: meu sobrenome verdadeiro é esse? Somos do Líbano e as pessoas perguntam: fonte, mas a minha vida, pode confiar. Por que não posso esclarecer isso se há assuntos mais importantes? Ah, que ótimo. Sim, sim, eu conheço o Yuval. Ele fez um comentário ótimo para o meu livro. Fiquei muito grato. Ele provavelmente fez isso esperando que você permitisse que ele editasse o que tanto valoriza na página dele, da Wikipédia. Mas não depende de você. Na minha opinião, é até meio impressionante que a Wikipédia tenha dado certo, porque, me perdoe por colocar dessa forma, parece até uma piada, uma enciclopédia que qualquer um pode editar. Vamos lá, vai ficar cheio de bobagem, vai ser vandalizado, vai estar cheio de empresas que pagam assessores para mexer lá dentro, escrever coisas boas sobre elas. E toda a biografia de celebridade, vai ter gente falando mal delas, vai ser uma perda de tempo e energia. Quero dizer, é o que muita gente pensou e na verdade para mim é uma das coisas mais interessantes é pegar esse pensamento inicial que qualquer um teria e realmente pensar, tipo, ok, mas como a gente faz isso? O que é isso? Como funciona? São muitos detalhes. Está nas 7 regras. Sabe, coisas como transparência, você pode ver cada edição. E assim, sabe, existe essa possibilidade de voltar atrás. Buscamos ser abertos, qualquer um pode participar. E se notar algo errado, pode falar. Você pode entrar e mudar, ou pode entrar e deixar um recado na página de discussão e dizer: ei, você viu essa fonte? As pessoas com sorte dizem sim, ou às vezes dizem sim, mas blá blá blá, como você fez. Então, sim, é isso. É notável, mas acho que é. Como você disse, é um testemunho que restaura um pouco a fé na humanidade. Há muitas pessoas legais que pensam: isso parece legal, vou ajudar. Por que não simplesmente digitalizar algo que já existia, como a Enciclopédia Britânica? Quero dizer, olha, agora é 100 vezes, sei lá, 100 mil vezes maior do que a Enciclopédia Britânica. É um pouco maior, é. Sim, talvez não 1 milhão de vezes. No começo queremos por causa das enciclopédias. Lembro de quando era criança e acho que você tem idade parecida, né? Você olha para a parede da sua escola, naquela estante inteira, né? Aquilo é uma enciclopédia só. Você pensa que vamos recriar aquilo de graça com o tempo e que eventualmente será maior, sendo quase hercúleo imaginar superar a World Book ou a Enciclopédia Britânica? Sim, quero dizer, a gente realmente olhou a Britânica de 1911 porque ela estava em domínio público. Ela estava fora dos direitos autorais por ser antiga, então podíamos copiar tudo e começar dali, como muitos fizeram. Eles copiaram alguns artigos e nós os observávamos. E você pensa: ah, certo, pegue o artigo sobre Thomas Jefferson. Tipo, o que poderia ter mudado? O que mudou? Eu diria algo como: é meio interessante. Ah, o Egito Antigo parecia que tinham tudo resolvido, mas houve muita arqueologia e coisas do tipo. Então, sabe, eu realmente pesquisei, quer dizer, encontrei na casa da minha mãe uma enciclopédia antiga, não me lembro qual era a marca, mas era o artigo sobre bicicleta, dizia: homens usam bicicleta para trabalhar, mulheres para compras. Uau, tipo, ok, talvez essa não seja realmente a melhor definição de bicicleta nos dias de hoje. Não, porque uma mulher não teria um emprego ou algo assim, isso não faz sentido nenhum. Impossível? Ah, Deus, é impossível, absurdo. Uma coisa que eu queria te perguntar, provavelmente há anos já, é: o que você acha de todo professor do ensino médio sempre falar assim: Wikipedia não é uma fonte, você não pode usar? Bom, quero dizer, é interessante quando as pessoas, se elas dizem, tipo, você não deveria usar uma enciclopédia. Eu não podia usar nem citar a britânica. Ah, você também não podia, tipo, a britânica. Use como base e depois pesquise mais. Se você tem 13 anos e escreveu algo e colocou uma nota de rodapé, devemos dizer: ótimo, está indo bem. Na verdade, citar a Wikipédia em contexto acadêmico, especialmente universitário ou superior, não é o objetivo, pois uma enciclopédia não serve mais para isso.
Se você diz para não ler, provavelmente está errado, principalmente se fala isso para adolescentes sobre a Wikipédia. É como dizer, sim, pode pedir que não ouçam rock. Não é algo que eles vão deixar de fazer, eles com certeza vão usar. Mas sim, na verdade, isso mudou. Eu estava conversando com ela era uma professora do ensino médio que sempre foi uma defensora da Wikipédia na sala de aula. Sempre houve quem dissesse, não, na verdade, eles deveriam usar. Meu ponto é esse. Podemos chegar à inteligência artificial? Tenho certeza disso em algum momento. É o que digo sobre inteligência artificial atualmente. Não diga às crianças para não usarem a Wikipédia. Ensine como utilizá-la, mostrando seus pontos fortes e fracos e como entendê-los. Com inteligência artificial, não diga às crianças para não usarem. Sim, eles vão usar inteligência artificial, mas ainda precisam aprender como. Isso fará parte das nossas vidas. Então, como você pensa sobre o problema das alucinações e tudo isso? Sim, tenho perguntas sobre isso que abordaremos em breve. Acho que as pessoas provavelmente estão se perguntando: como você se defende contra trolls, vândalos, as corporações que eu mencionei? Quem? Eles tinham bilhões de dólares e vão querer algo controlar a imagem da marca. E mesmo agora, se você procurar por se você procurar por Ucrânia, ou por China, ou pelo conflito Israel-Palestina, quero dizer, esses são seus próprios pequenos campos de batalha de antiguerras, lá atrás, em tempos muito difíceis. Sim, sim, sim. Então, trolls e vândalos, isso na verdade é bem fácil. Então, o vandalismo. Alguém troca um artigo por cabeça de cocô ou algo parecido. A gente simplesmente reverte. Eu espero que você entenda uma manhã, pelo menos uma manhã, mas uma manhã é isso, tipo, obrigado pelo seu experimento, mas não faça isso. Pare com isso e aí você é bloqueado. E então as patrulhas, você simplesmente é bloqueado, sabe? De novo, se alguém chega e faz um único, sabe, comentário imprudente sendo novo, espero que alguém vá lá. Ei, sabe, aqui não é o Twitter, não é assim que se faz aqui, e aí você é bloqueado. Se continuar assim, esses assuntos polêmicos são sempre assim, é realmente difícil, tem tanta coisa acontecendo no mundo. O que tentamos fazer em geral, e isso funciona razoavelmente bem, é dizer: vá para o meta, suba um nível. Não tome partido, apenas relate o conflito de forma justa, expressando as opiniões de todos os lados. E, sabe, no meu livro, conversei com um wikipedista ucraniano que é um grande defensor de que a Wikipédia em ucraniano deve ser neutra, mesmo sobre a guerra. E a visão dele é assim, quero dizer, é só isso que precisamos fazer, apenas contar os fatos, porque os fatos já provam nosso ponto de vista o suficiente. E eu fico tipo, isso é realmente brilhante, isso é fantástico, e é isso. E tem, sabe, coisas como quando falamos sobre a voz wiki, que significa, sabe, é dito na voz da Wikipédia. Paris é a capital da França, apenas afirmamos isso sem citar ninguém. Então, quando você deve usar a voz wiki? Deve ser usada com muita moderação, idealmente em uma área complicada, com muita controvérsia. Não devemos fazer isso, não devemos tomar partido de um lado ou de outro, devemos descrever o conflito. Isso funciona bem, mas há dificuldades. E quanto a certo, estou lidando com um caso extremo e estranho. Tipo, eu olho minha página lá, que aliás foi uma zona de guerra por anos, não era notável o suficiente. Foi deletado, depois ficou notável, e diziam que já tinha sido deletado antes. As pessoas ficam mais notáveis conforme ganham destaque. Ela ficou marcada como não deletada e continuaram tentando deletar. Isso foi banido porque ficou claro que perseguiam esse cara. E aí outro artigo foi escrito. Alguém não gostou, reescreveu, mas ficou muito mal feito, embora fosse mais neutro na defesa dele. Então as pessoas ficavam indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, e aí finalmente alguém reescreveu tudo. E eu pensei, isso vai ser revertido de novo. Mas esse usuário tinha sido banido, quem está revertendo tudo por chamar outro editor e ameaçá-lo? Então eles foram banidos para sempre. Isso parece horrível. Foi uma loucura, só pensava, uau, essa é minha página de bio. Eram bios vivas de outros, então é complicado. Pensei, caramba, basicamente não sou ninguém. Na Wikipédia existem literalmente milhões de pessoas mais notáveis que algum podcaster lá. E as pessoas levam isso muito a sério. Uma coisa com a qual estou lidando agora. Não estou pedindo conselhos, só vou usar isso para ilustrar algo ou pedir para você ilustrar algo. Uma coisa que é muito estranha é que as pessoas colocam um fato lá, mas tem um pouco de subtexto que é estranho. Ou seja, eles vão lá e dizem: o show de Jordan Harbinger é judeu. E é tipo, do nada, simplesmente aparece ali em um parágrafo sobre onde eu estudei. E alguém vai reverter isso e dizer, não acho que isso deva estar ali, só para ilustrar. Isso é muito interessante.
eles vão dizer ele é judeu e reconheceu isso ao debater Israel-Palestina. E como isso vai ser revertido? Você está sugerindo que ele é tendencioso por isso? E aí eles ficam indo e voltando, e então esse usuário simplesmente desaparece. Mas ele aparece de vez em quando, a cada poucos meses, e aí é removido. Não, na verdade é interessante. Quero dizer, eu diria que, sabe, muitas vezes, tipo, é uma das coisas mais complicadas, tipo, quando você menciona que alguém é católico, então mudamos de judeu para católico. Às vezes fazemos isso, né? Outras não, depende se é relevante para a biografia. E também tem uma questão, na minha opinião. Eu já vi os dois tipos de casos em que você pensa, bom, você só quer colocar isso ali porque tem algum tipo de preconceito contra judeus. Ou você só quer colocar isso ali porque tem algum tipo de viés a favor dos judeus. É como sim, nós gostaríamos de reivindicar o ganhador do Prêmio Nobel de Física. Ótimo, sim. E quanto ao Bernie Madoff? Não, alguém quer forçar isso ali e é tipo, vamos lá, pessoal, vamos ser consistentes. E quero dizer, para mim é realmente uma questão de até que ponto isso é relevante. Então, minha participação, não sei o que dizer sobre isso agora, mas é mais ou menos isso. As categorias são outro assunto. Porque, diferente da maioria, isso pode ser reescrito várias vezes para suavizar as arestas. Para dizer, sabe, fulano nasceu em uma família judia, mas não pratica ou algo assim. E se isso for relevante para a vida deles, porque eles falam sobre isso ou algo assim, tudo bem. Categorias são aquelas em que você está dentro ou fora e alguém me colocou como ateu americano. E eu fiquei tipo, isso me parece estranho. Quer dizer, tecnicamente é verdade em certo sentido, mas eu não gosto de estar nesse grupo. Tipo Madeleine Murray ou Hair, pessoas que fazem campanha sobre Sam Harris ou algo assim, Sim, não é meu problema, não fico comentando. É uma crença pessoal e não faço disso um grande assunto. Me arrependo disso ter se tornado público porque tanto faz, não era o ponto. É tão relevante quanto você tomar uma cerveja. Acho que tirei isso. Em casos assim, tentamos, por exemplo, com categorias, pensar: isso é relevante? Tipo, ficar catalogando pessoas que em algum momento foram cristãs ou judias, ou seja lá o que for, seja etnicamente por sistema de crença, seja o que for, geralmente, não sei. Quero dizer, é interessante, aconteceu comigo recentemente. Isso é uma coisa engraçada minha. Eu sou tanto americano quanto britânico, tenho passaporte britânico, não cresci lá, sou americano de nascimento e depois me tornei britânico. E eu moro lá há 15 anos e eu fiquei realmente feliz. Isso só me deixou de uma forma pequena e feliz, como se dissesse: Jimmy L é americano-britânico, americano-britânico. Eu fiquei tipo, ótimo, isso é brilhante. E agora sumiu. Eu nem me dei ao trabalho de conferir. Tipo, alguém só leu isso numa entrevista, tipo, deixa eu ler a primeira frase. Eu fiquei tipo, o que aconteceu com o britânico? Alguém disse, não é britânico o suficiente pra mim, desculpa. Não tenho certeza, desculpa, Bill. Fiquei tipo, o que houve? Interessante. Isso é meio chato. Sempre me impressiona como acontece algum evento e você vê como notícia de última hora na CNN ou aparece no Twitter. Você acessa a Wikipédia e 5 minutos depois já está atrasado para editar você mesmo. Já está lá, na verdade, já está lá, já foi revertido, já foi editado por outra pessoa e essa edição já foi alterada por outra pessoa. Já passou por 12 iterações quando você chega no 6º minuto de seja lá o que for. É realmente, realmente rápido. E uma das coisas que eu já fiz no passado, que é meio que meu pequeno hobby, é sempre que há um casamento real, eu tento mudar o nome da pessoa. Então, tipo, de Kate Middleton pra Catarina, e seja qual for o título dela, Duquesa de Cambridge, sabe? Consegui fazer isso algumas vezes e é divertido. Espero que, sabe, estou assistindo ao casamento real agora. Quando disseram, eu os declaro marido e mulher, clique. E é como se outras pessoas estivessem tentando fazer isso. Bem, eu consegui. É incrível, mais uma vez houve um incidente engraçado e estranho. Havia um lutador profissional que era esperado no palco e simplesmente não apareceu. E acabou que ele tinha morrido em casa. Enfim, essas coisas acontecem. Mas aí, o estranho foi que alguém tinha vandalizado a página da Wikipédia dizendo que ele tinha morrido mais ou menos na hora em que realmente morreu. E aí ficou esse. O que aconteceu aqui? Foi suicídio? A própria pessoa escreveu na Wikipédia? Aconteceu que era só alguém, foi aleatório, alguém fez uma piada e vandalizou a página por acaso. Isso foi revertido muito rapidamente, e algumas horas depois descobriu-se que essa pessoa realmente tinha morrido. Eles estavam doentes, né? Foi estranho, mas quando aconteceu, eu fiquei tipo, caramba.
Ligamos para o FBI e informamos o IP da pessoa suspeita de ter matado o lutador ou ignoramos porque ela tem 13 anos. Isso é interessante. Explique para alguém que nunca ouviu falar da Wikipédia, mas só sabe que é uma enciclopédia que pode ser editada por qualquer pessoa. Explique para essa pessoa, pai, por que ela deveria confiar nela. Porque agências de notícias e comentaristas costumam dizer: a Wikipédia é de esquerda, de direita, liberal, seja qual for o viés, sabe, essa página. O que você acha dessas alegações? Sim, então quero dizer, acho que o mais importante é que nossa política central é muito, muito forte e eu meio que faço campanha sobre isso o tempo todo. O ponto de vista neutro é essencial para sermos confiáveis, por isso precisamos mantê-lo. Então, quando somos acusados de parcialidade, o que eu sempre digo é: bem, vamos levar isso a sério. Vamos dar uma olhada, certo? Às vezes você olha e é tipo, tratamos o New England Journal of Medicine melhor do que um influenciador de mídia social que faz afirmações estranhas. Graças a Deus, sem desculpas, certo? Não vejo isso como viés, mas como julgamento editorial cuidadoso. E outras vezes, sabe, eu olho para eles e penso, sabe de uma coisa? A gente pode ser um pouco melhor, tipo, isso está dizendo algo na Wikivoice que provavelmente não deveria. E tipo, sabe, a gente precisa lidar com isso. Então, sabe, no geral, o que eu acredito é que a confiança vem dessa disposição contínua de acertar, tipo, as pessoas. E isso se aplica a todos os tipos de negócios. E coisas assim, as pessoas vão perdoar, tipo, se uma empresa faz alguma besteira, certo? As pessoas vão perdoar, contanto que vocês foram ótimos com os reembolsos e analisaram o próprio processo, tipo, como lançaram esse produto ruim. Agora precisamos reembolsar, mas ficamos enrolando, fingindo que não aconteceu e continuamos lançando. Temos a nova versão, alguém comprou e ela é tão ruim quanto a antiga. Quando você perde a confiança, não deve pensar que só se conquista a confiança sendo perfeito, certo? É como ser, tipo, transparente, honesto e dizer, na verdade, sabe, a gente gosta. Uma das regras da confiança é ser transparente, especialmente quando você tem algo a esconder. Sabe, admitir, tipo, a gente não é perfeito aqui, a gente não acertou dessa vez, entende? Vamos discutir, entender o que houve e tentar resolver. Quero falar mais sobre confiança, pois vivemos uma crise global nesse tema. Em todos os meios de comunicação, obviamente, mas até mesmo entre os próprios cidadãos. Quero dizer, estamos meio que vivendo em, bom, para usar o clichê, o que é o tempo mais polarizador, o tempo mais polarizado, o tempo mais dividido, seja lá como for. Você apresentou um argumento muito bom sobre por que a confiança é fundamental na sociedade. Quero dizer, no ambiente de trabalho, você precisa dela no trabalho, você precisa dela em casa. E os americanos não estão apenas realmente divididos em suas opiniões. Vivemos em realidades diferentes, onde cada um tem seus próprios fatos. E alguém que está no extremo oposto de um espectro político realmente terá fatos históricos diferentes de alguém do outro lado. O curioso para mim, que cresci nos anos 80, é que isso praticamente não existia. Sim, não, isso é realmente preocupante. E sabe, quero dizer, todos nós aprendemos a expressão fatos alternativos quando foi a primeira posse do Trump e houve uma disputa sobre quantas pessoas compareceram. Existe um fato ali e você não pode dizer que há fatos alternativos. Só existe um fato. Isso foi uma invenção da Kellyanne Conway? Sabe, eu realmente não conheço ela. Acho que ela deve se arrepender de ter dito isso. Duvido, acho que é a marca registrada dela. Pode ser, não sei, mas sabe, eu realmente acho que isso é um problema. E você sabe, quando pensamos em uma questão. Então, eu moro no Reino Unido, que assim como muitos lugares como os Estados Unidos, imigração é um grande tema político em alta. E eu fico tipo, ok, a questão da imigração, tipo, ok, como deve ser nossa política de imigração? Quantas pessoas devemos deixar entrar todo ano? O que fazemos com as pessoas que vieram para cá? Tipo, de forma não autorizada, como lidamos com isso, certo? Sem todas perguntas absolutamente válidas que aí podemos começar a analisar. As pessoas discordam sobre isso e o que fazer. Se não iniciarmos essa conversa com uma compreensão real de qual é a situação, como avançar? Tipo, a gente discorda. Você quer menos imigrantes, eu quero mais, tudo bem. Quantos temos hoje? Tipo, ok, é melhor começarmos por aí, porque senão, vai saber, talvez a gente até concorde com o número real.
Você diz 40 milhões por ano, eu digo 4 mil. De repente percebo que não invento um número, e esse também não é imaginário. São 47 mil e você pode pensar, ah, não é tanto quanto eu imaginava. E eu fico tipo, nossa, é muito mais do que eu pensava. De repente pensamos, ok, agora dá para conversar racionalmente. Já vi isso acontecer ao vivo. Sei que é um tema difícil, então não briguem comigo. Mas eu me lembro de alguém dizendo: não acredito que o Trump está deportando todas essas pessoas. Outra pessoa disse: você sabia que o Obama deportou muito mais gente? Eles não sabiam? Pegamos os números e dissemos: isso também foi ruim. Pensei: ok, esse é o ponto certo. Porque se você está só de um lado de um time e não do outro, quando seu cara faz algo, tudo bem, mas se outro faz, não está. Mas foi tipo, eu não sabia disso, então é meio engraçado ver isso, mas você está certo, você realmente precisa ter os fatos. E todos nós podemos cair nessa armadilha de ouvir só um lado da história e pensar, ah, beleza. Bom, agora eu tenho uma opinião sobre isso. E aí é tipo, eu nem tinha os fatos, né? Tipo, eu cheguei a um julgamento sobre o que deveríamos fazer com base em informações incorretas. Ninguém gosta disso, tipo, acho que ninguém gosta disso. Às vezes, jornalistas já me perguntaram, você tem certeza? As pessoas realmente querem acreditar? Digo que ninguém quer decidir com informações falsas. Tipo, você acaba fazendo a coisa errada e se sentindo um idiota. E esse é um dos problemas com a polarização na mídia. Eu moro, como já mencionei, moro em Londres já faz muito tempo. E nós temos dois. Nós temos muitos jornais, mas temos dois jornais que eu considero bons jornais. O Guardian é centro-esquerda e o Telegraph centro-direita. Ambos têm viés político. É como ter várias marcas de papel, cada uma com uma perspectiva diferente. Mas o engraçado é que às vezes eles são um pouco sensacionalistas demais. Então, eu tenho um carro elétrico, eu adoro meu carro elétrico, eu me interesso por carros elétricos. Eu não tenho um Tesla, o meu é de outra marca. Como você ousa? Então eu gosto de ler sobre carros elétricos. E eu percebi que você pode simplesmente me mostrar uma manchete dos últimos 3 dias. Vai ter alguma matéria sobre carros elétricos em um desses jornais, eu vou te dizer de qual jornal é, só pelo título. Porque o Guardian adora carros elétricos, o Telegraph odeia carros elétricos. E eu fico tipo, e quanto à confiança? Na verdade, eu não confio em nenhum dos dois nesse assunto. De certa forma, gosto superficialmente dos artigos do Guardian que elogiam carros elétricos, mas não é bem isso que quero ouvir. Então, sabe, tipo, uma das questões sobre carros elétricos é que eles são mais pesados, então os pneus se desgastam mais. Cricketer, então a poluição por partículas dos pneus é pior nos carros elétricos. Acredito que isso seja um fato básico. Quero dizer, para o The Telegraph, isso é tipo, meu Deus, isso está matando todo mundo. E para o The Guardian, tipo, isso nem é interessante. E eu fico tipo, calma aí. A verdade está em algum lugar no meio. Então, onde eu acabo chegando é tipo, na verdade, eu gostaria muito de poder ir ao meu jornal preferido e simplesmente dizer, tipo, beleza. Bem, tipo, aqui está o equilíbrio e aí eles vão ser um pouco diferentes e tudo mais, mas tentem um pouco mais. Interessante, não tinha pensado no pneu. Você menciona uma anedota sobre Charles de Gaulle no livro, pode comentar? Porque eu acho que não poderíamos estar mais distantes desse tipo de relacionamento com nossos aliados neste momento. Não lembro o que falei sobre Charles de Gaulle. Isso é engraçado, vou refrescar sua memória. Engraçado como quem escreve um livro espera que você lembre de cada linha. Quer dizer, Você escreveu isso há 2 anos, eu também. O engraçado é que há cerca de 1 mês gravei o audiolivro e li tudo, então estou meio viajando nisso. Eu também posso estar com o nome errado e aí eu vou ser o babaca nessa história. Alguém foi até, creio eu, Charles de Gaulle e disse que os cubanos estavam recebendo mísseis da Rússia. Eles tinham documentos e fotos e Charles de Gaulle disse: você precisa ir. Eu me lembro que foi uma frase jogada ao acaso. Sim, exatamente, sim. Agora eu me lembro totalmente que a palavra do presidente era suficiente para mim. Sim. Eu pensei, é só isso que você precisa. Sim, agora todo mundo, se você diz que é verdade. Sim, e quero dizer, eu acho que é isso, sim. É uma pena que a gente não tenha mais essa cultura, onde os políticos, não só o Donald Trump, apesar de eu achar que ele seja bem ruim nesse aspecto, mas, sabe, onde os políticos não sentem, basicamente, uma obrigação fundamental com o cargo de não ser completamente partidário e politizado em absolutamente tudo o que você diz, para simplesmente passar fatos neutros a outro líder mundial que acreditará em você por ser o presidente. Tipo, obviamente eles não vão simplesmente inventar alguma coisa, sabe?
E sim, não, isso está exatamente certo. E sabe, eu venho dizendo que, na verdade, eu estava bem orgulhoso dos Estados Unidos da América, de longe, morando em Londres, quando foi Obama contra McCain, porque eu tenho meus acordos e desacordos com ambos. Sabe, algumas políticas aqui e ali e tudo mais, mas quer saber, ambos são pessoas decentes, tipo, ambos. Todos seriam presidenciáveis, não são lunáticos nem nada disso. E, sabe, não dá pra dizer isso hoje em dia. Não dá mesmo, não. E é uma pena. Você dá alguns exemplos realmente interessantes no livro que eu também espero que você se lembre. Brincadeira sobre marcas que usaram símbolos ou construíram confiança de certas maneiras. Eu adoraria falar sobre isso. Sempre acho esse tipo de coisa fascinante. A aveia Quaker não é produzida por Quakers. Não, essa é meio engraçada, porque é isso mesmo. Tem um pouco de ironia nessa história, porque ela realmente fala sobre Quakers e coisas do tipo. O motivo pelo qual o pessoal da Quaker escolheu essa marca é porque naquela época havia muita adulteração de alimentos. Você comprava aveia, mas podia vir misturada com pó de serra para aumentar o volume. Era um problema. Para ser justo, você conseguiria mesmo perceber a diferença? Talvez fosse isso que pensavam, mas eles, sabe, aveia Quaker, a palavra Quaker. Isso mostrava às pessoas que se está escrito aveia na caixa, ela realmente contém aveia. É bem direto. E é porque, na época, os Quakers tinham uma reputação muito boa nos negócios de que fariam o que prometiam. E, sabe, eles eram famosos por, tipo, sabe, numa época em que havia muito mais barganha, o que, de modo geral, eu diria que os americanos odeiam barganhar. Tipo, é muito estressante e ninguém gosta de comprar um carro por esse motivo e por aí vai. E sabe, a encenação e as mentiras que acontecem, tipo, esse é absolutamente o menor preço que eu posso aceitar. Você está brincando? E esse nem é seu menor cavalo para os Quakers, se dissessem que é o menor preço que aceitam. Era pegar ou largar, pois já informaram o preço que aceitariam ou não. E isso fazia parte da religião deles, parte do sistema de crenças deles, o que a princípio as pessoas pensavam, bem, obviamente você vai fracassar nos negócios porque não está jogando o jogo. E eles não se importavam, tipo, essa é a nossa crença religiosa, então é assim que vivemos nossas vidas. Funcionou muito bem porque de repente percebi que eles cumprem o que prometem. Quero dizer, falo isso, por exemplo, sobre a Amazon. Você pode ter várias reclamações sobre a Amazon. As pessoas se viram. Não falo disso, falo só de você. Compre na Amazon, chega pelo correio exatamente o que você pediu. E se tiver qualquer problema, você devolve e eles te reembolsam. Ou até mesmo se você reclamar, às vezes eles dizem: tudo bem, vamos reembolsar, nem precisa devolver porque dá muito trabalho para todo mundo. Quero dizer, se você fizer isso com muita frequência, talvez eles comecem, sabe, a te dar um pouco de dor de cabeça, mas geralmente eles são muito bons com isso. Isso é confiança como poucos imaginam. Eu não tenho tanta certeza sobre colocar meu número de cartão de crédito nessa tal de Amazon engraçada, porque vai saber se eles vão mesmo enviar minha coisa, não. Eles vão enviar sim. Todos sabemos e aceitamos isso, sem considerar como parte da confiança. Claro, isso é negócio, não dá para fazer de outro jeito. Por isso contamos a história do Airbnb, Uber, empresas que enfrentaram crise de confiança e como se recuperaram. Eu tento fazer isso de certa forma. Quer dizer, é um podcast, eu não vendo nada diretamente, mas temos anúncios no programa. E anos atrás eu fico preocupado em contar essa história porque tenho receio de receber uma enxurrada de pedidos ou algo assim. Mas houve uma empresa que fez algo que não era correto e muitas pessoas tinham comprado isso porque eu tinha anunciado. Certo. Fui ao patrocinador e disse: vocês precisam reembolsar meu público que passou dos 90 dias, pois vocês meio que mentiram sobre isso, é o certo. Eles fizeram isso até perceberem que perderiam muito dinheiro e decidiram não se importar mais. Acabei reembolsando algumas pessoas do meu bolso, o que dói, pois não foi culpa minha. Eles mentiram pra mim. Não, mas é meio que o problema pra aqui. E eu tive que tomar uma decisão estranha, tipo, eu quero que meus ouvintes continuem confiando em mim, mesmo sem certeza se podem confiar naquele patrocinador. Falo sobre isso porque vejo muitos vídeos de hardware pesado. Sou um super nerd e estou montando um servidor doméstico, então assisto tudo isso. Tem um vídeo que pensei ser do Wirecutter, mas não é. Eles têm isso? Devo ver? Não, são só YouTubers, certo? Alguns pedidos por alguma coisa. E muitos deles, você sabe que tem patrocínio e geralmente são bons em divulgar isso? Acho que é uma regra no YouTube. Bem, é a Comissão Federal de Comércio, a Comissão Federal de Comércio. Mas às vezes você fica se perguntando. E eu fico tipo, sabe, para alguns deles você pensa, bem, eu conheço esse YouTuber. Nunca houve uma avaliação negativa de nenhum produto nesse canal?
E não importa se eles estão sendo pagos ou não, porque eu penso, eles estão tentando puxar o saco para ganhar mais coisas de graça. Quero dizer, é assim que eu me sinto. Gosto de um youtuber que agradece o fulano pelo patrocínio do vídeo, mas sem aprovação prévia. Sei também que às vezes eles querem, tipo, ver você fazer isso e depois ir, sabe? Eles forneceram o produto, eu não prometi nada para eles. Ainda bem, porque isso é ruim. Seria ótimo se outras pessoas ficassem menos dispostas a mandar coisas para eles. Sempre falo sobre isso na El YouTube. Também gosto e me interesso por barcos, já tive um pequeno barco rápido na Flórida. Eu adorava, gosto de revistas de barcos, mas nunca vi uma avaliação negativa nelas. Essas são com certeza todas patrocinadas, sim. Elas são patrocinadas ou só evitam problemas na indústria. Já as revistas de carros, algumas têm força para publicar avaliações negativas. Acho que são revistas pequenas, poucas pessoas leem revistas de barcos. Eu penso, isso é interessante, pois mostra que não confio tanto nas avaliações. Mesmo que não sejam patrocinadas, você fica tipo, bom, você nunca fala nada ruim ou você aprende a ler. Nas entrelinhas, tipo, gostaríamos de ver um pouco mais de potência nesse aqui, tipo, isso significa que é fraco. As pessoas vão me perguntar, bom, seus anúncios são todos efusivos sobre os produtos, então obviamente não podemos confiar nisso. Minha resposta é, não aceito patrocinadores com produto ruim. Geralmente recebo o produto antes e se ele se desfaz, digo não imediatamente. Ou se for tipo... Isso mesmo. Se for sobre jogos de azar, criptomoedas ou vape, simplesmente não aparece nem se fala nisso. Não tenho críticas porque sempre mando eles embora e nunca aceitamos o dinheiro deles. Sim, totalmente. E eu acho que isso está certo. E acho que é certo falar sobre isso. Porque, sabe, caso contrário, é diferente. Tipo, o que isso significa para todo o seu podcast, para tudo aquilo que eu digo que existiu? Eu costumava fazer parte do conselho do jornal Guardian e eles enfrentaram uma verdadeira dificuldade. Eles não têm paywall, vivem de anúncios, são ou pertencem a uma organização sem fins lucrativos, então possuem um grande fundo fiduciário. Então, sabe, é complicado, sabe? E eles realmente estão tentando equilibrar muitas coisas e tiveram muita dificuldade em aceitar, tipo, conteúdo patrocinado no jornal, sim, e tudo isso seria claramente sinalizado. Um exemplo foi a Volkswagen promovendo sua iniciativa azul, chamada Volkswagen Comunidade, que eles também chamavam de Iniciativa Verde. Eles mentiram e precisaram descartar todos os códigos? Bem, e aí quando o escândalo estourou, ficou um pouco constrangedor. Então, mesmo que estivesse escrito lá em cima que era conteúdo pago, certo e tudo mais, não foi uma sensação boa, sabe, para os jornalistas que tinham sido designados para escrever aquele material como conteúdo patrocinado e tudo mais. Para a marca e o jornal também não foi bom. E quero dizer, nesse caso, não havia nada de errado com esse conteúdo, né? O conteúdo não era mentira. Era como se eles tivessem. Não lembro exatamente o exemplo, mas eles falsificaram alguns testes, acho que de emissões. Havia um firmware em um chip do motor projetado para isso, usado durante testes de emissões. Funcionava de um jeito durante o teste e quando estava na rua, funcionava de um jeito totalmente diferente. Isso não passava no teste de emissões. Era uma fraude descarada, uma besteira absurda. Foi absolutamente insano e acho que ainda mais chocante. Mais uma vez, trazendo de volta a questão da confiança. Porque, sabe, existem certas empresas que sempre prometem demais e entregam de menos e isso não surpreende ninguém. Mas a Volkswagen é uma marca meio sem graça, para ser honesto. É um carro bom e ok, e ninguém pensaria que a Volkswagen te enganaria. A cada século eles fazem algo terrível. Então, eu não sei. Esse assunto a gente não vai discutir. É loucura. Você citou no livro que havia tanta adulteração de alimentos que a comida era perigosa e matava pessoas. Isso foi até 1906. Passamos a aprovar leis assim. Se diz que é leite, tem que ser realmente leite. É louco pensar que não existia lei antes disso. Sim, e quero dizer, é engraçado porque isso, mesmo se você tiver uma visão bem libertária, é tipo, sim, isso é só não enganar as pessoas, não é uma regulamentação pesada. É tipo, só não faça coisas que envolvam roubar dinheiro. É simples. É tipo, o quê? Tem uma coisa, não lembro exatamente da faculdade de Direito, mas existem certas leis que são tratadas de forma mais rigorosa, porque literalmente todo membro minimamente ajustado da sociedade sabe que não deve fazer isso, tipo, matar alguém ou esfaquear alguém, e esses são certos crimes. Tipo, se você estaciona em um lugar onde não deveria porque é quinta-feira e todo mundo naquela cidade sabe disso,
É tipo, isso é muito menos crime do que você esfaquear alguém e dizer, eu não sabia, eu não podia esfaquear pessoas. Não importa onde você mora na Terra, isso não é permitido. Então esses crimes são tratados de forma diferente. É engraçado como isso é meio que uma anedota aleatória, mas como as normas sociais em torno de certas coisas podem ser. Então, eu tenho uma casa no interior do Reino Unido onde moro, e na pequena vila em frente tem uma merceariazinha. Tem tipo 2 vagas de estacionamento na frente e depois uma faixa amarela dupla subindo e descendo a rua. Quando mudei pra lá, pensei, não dá pra estacionar ali, é faixa amarela dupla. Depois de um tempo, percebi que todo mundo faz isso e ninguém nunca levou multa. Essa é a regra. A regra é que você meio que estaciona em qualquer lugar ali. E eu fico pensando, a prefeitura local provavelmente deveria repintar a rua, porque ou isso ou começar a multar. Mas vai haver indignação, pois as pessoas precisam ir ao supermercado e resolver isso. Fico pensando porque esse tipo de coisa. Isso é como quando os 55 e as pessoas basicamente ignoravam porque achavam ridículo. De repente, se a lei não faz sentido, as pessoas ignoram e tudo bem. Porque se não faz sentido, você acaba minando o respeito pelo Estado de Direito. E isso não é algo bom. Isso me lembra de sabe como? Todo ano o dicionário diz, ei, essa palavra na verdade não significa isso. Agora é isso porque todos usaram errado tantas vezes. Então, literalmente agora significa figurativamente ou literalmente, então perdeu todo o sentido. Você pode estar falando sério ou apenas besteira. Pensei que você comentaria sobre os 2 metros de altura. Ai, meu Deus. Vi uma história sendo adicionada nos anos 2010. E adolescentes de 16 anos estão dizendo isso. Eu não entendo o que significa. Eles estão rindo e eu fico tipo, você pode me explicar isso? Claro, eles não conseguem. Eles não conseguem, ninguém consegue. Ninguém consegue, é uma regra cultural da Wikipédia. Acho que, se posso chamar assim, o que eu amo é que você sempre assume boa fé, e eu adoraria ouvir mais sobre isso. Eu sinto que precisamos fazer isso na vida. Geralmente, sim, você vê isso no Reddit, mas normalmente não vê. Então, tipo, assuma boa fé. Isso não quer dizer que não seja um pacto suicida, certo? Não presuma que todos agem de boa fé, mesmo depois. Eles mostraram que não querem construir uma enciclopédia. Mas é como, tipo, aquela coisa inicial, tipo eu. O exemplo mais simples é que você vê alguém fazendo algo errado na Wikipédia e as chances são e as evidências provam isso. E, tipo, com muita experiência, é provável que eles só precisem de um pouco de ajuda. Explicar para a pessoa que não é assim que fazemos, ou dizer que só reformulei a frase dela porque estava agressiva e não precisava ser. Ou, quero dizer, o pior seria se você tivesse problemas, porque sua nota de rodapé não estava formatada corretamente. Isso seria muito irritante. Ninguém precisa saber nossas regras de notas de rodapé antes de adicionar. Só de colocarem o link já é ótimo. Então, presumir boa-fé é realmente importante, e é ainda mais importante. Isso é importante nas primeiras interações com novos participantes. Mas também quando há uma discussão acalorada, é importante tentar lembrar disso. Tipo, é uma pessoa do outro lado, diferente, mas também parecida com você, porque todas as pessoas são assim. E, sabe, não interprete tudo o que elas dizem como algum tipo de hostilidade. É fácil fazer isso online, como vemos nas redes sociais, tirar conclusões erradas rapidamente. Interpretar algo no que elas disseram. Você está realmente dizendo isso? Na verdade, eu não disse isso, sabe? Tipo, não. E, sabe, essa civilidade é muito útil. No livro, nós dizemos que sua mãe estava certa, sabe? Nós ensinamos isso para as crianças pequenas, tipo, para serem gentis com outras pessoas, e isso realmente é bom, realmente funciona. Na verdade, é um mecanismo muito lucrativo, não digo de ganhar dinheiro, mas é algo positivo. É como se você tratasse as pessoas como se todas estivessem tramando algo ruim. Bem, antes de tudo, você vai ter uma vida miserável, mas também as pessoas, tipo, talvez acabem correspondendo a isso, né? E isso não é nada bom. E em vez disso, sabe, eu realmente falo muito sobre isso no contexto de adolescentes e pais. Tenho uma filha adolescente, uma que já saiu dessa fase e outra prestes a ser adolescente. E sabe, o que os pais devem fazer com adolescentes? Bem, você precisa confiar neles e eu sempre aconselho, principalmente se for uma situação problemática. É como dizer, vou confiar em você, querem sair e fazer algo, vou confiar em você. Quero que corresponda dessa confiança. Assim teremos um caminho melhor daqui em diante.
Você sai algumas vezes, não volta para casa bêbado. Eu vou confiar mais em você, você volta para casa e não fez o que disse. Tanto faz, você esqueceu de buscar sua irmã na escola. Assim vou perder a confiança e você? As crianças respondem muito bem a isso, porque elas realmente querem, como todos nós, uma estrutura racional na vida onde as coisas façam sentido. Na verdade, meus pais não são tiranos. Eles são um pouco rígidos, mas confiam um pouco em mim. Se eu corresponder, confiarão ainda mais. Ótimo, agora você tem uma situação familiar positiva e isso se aplica em todo lugar, como nas empresas. Vou te dizer, não, estou desabafando, não. Eu gosto disso. Uma das piores coisas que já vi são essas empresas, quando as pessoas trabalham de casa. Elas usam softwares para vigiar teclas e mouse, evitando que as pessoas se afastem da mesa por muito tempo. Fico pensando, o que é isso? No Etsy, você encontra um aparelho que movimenta o mouse continuamente, permitindo ir ao supermercado. Então você confia que a pessoa vai fazer o trabalho dela, seja lá qual for, mas não o suficiente para acreditar que ela realmente vai fazer. E aí fica aquele negócio, sabe? As pessoas querem trabalhar de casa principalmente pela flexibilidade. Se você dissesse você o quê? Nós não vamos monitorar tudo o que você faz. Tem algumas coisas que você precisa entregar, você entrega, tudo bem? E, sabe, nós vamos confiar em você e tudo mais. Todo mundo entende, tipo, você trabalhou de casa essa semana. Porque seu filho está doente, isso significa que, adivinha, você não vai ficar mexendo o mouse a cada 5 minutos. O filho está doente. Você precisa sair do quarto, então esperamos que compense ficando um pouco mais tarde. Eu adoro isso. Permitir que você fique online à noite por 1 hora para compensar o tempo perdido durante o dia. E quero dizer, só a boa vontade que você destrói ao ter esse tipo de abordagem paranoica com as pessoas com quem trabalha. Sim, é ótimo, mas te garanto, você não terá criatividade nem ideias, só pessoas seguindo regras. E nada além disso, exatamente porque eles pensam. Essas pessoas não são pessoas de verdade. E eu não preciso fazer isso e já estou procurando outro emprego, tipo, agora. Não mexi o mouse por 5 minutos porque fui usar outro computador que não é de trabalho para procurar emprego. Exatamente. Não, olha, não comando a Samsung ou a Microsoft, mas confio que minha equipe fará as coisas no tempo deles. E temos caras como o Bob, que vai editar isso nas notas do programa, e ele vai fazer isso às 4 da manhã, horário do Pacífico. E sabe de uma coisa? Tudo bem, tudo bem. E meu engenheiro Jace está em outro fuso horário, porque ele também é do Reino Unido. E é assim, ele vai fazer isso em um horário estranho, em um dia estranho, quando voltar das férias, e tudo bem. A única vez que não está tudo bem é se algo não funcionar, e isso é tão raro no nosso ramo, é tão raro que algo aconteça. Isso é objetivamente como, porque você fez isso muito tarde, ou em um horário estranho, não vale a pena o esforço, não vale a pena resolver o problema com algum tipo de solução tirânica. Sim, é. E tipo, o principal foi feito no podcast, saiu no horário, então o resto não importa. E esse objetivo, sabe, obviamente não estou dizendo que as empresas, e você também não está dizendo que as empresas não deveriam se importar com o tempo e tudo isso. Quero dizer, o mercado fica aberto até certo horário, então chegar às 4 da manhã não vai adiantar, a loja está fechada, certo? Por outro lado, é meio que em todo momento em que você pode pensar, ok, existe uma maneira de eu simplesmente confiar mais e construir um relacionamento melhor com as pessoas com quem trabalho ou que trabalham para mim? Se você é um gerente ou algo assim, isso é ótimo, porque você vai conseguir muito mais das pessoas e elas vão gostar muito mais disso. Assim, isso vira parte da rotina delas fazer um bom trabalho, sem precisar pressionar ou elas ignorarem. A outra coisa que isso faz é, vamos supor que eu diga algo neste programa que pareça meio duvidoso. Isso me faz parecer, sei lá, casualmente, acidentalmente, misógino ou racista ou algo assim. Claramente não é a minha intenção. Minha equipe vai perceber isso, eles vão editar e vão falar, você provavelmente não quis dizer desse jeito. E eu vou pensar, meu Deus, eu disse isso? Bem, você cortou uma frase e começou outra, então pareceu que consertamos. Se você cobrar tudo deles, vão pensar, sempre que fazemos uma edição que ele não gosta, ele reclama. Eu simplesmente não vou lidar com isso, ele disse. Ele disse isso, deixa ele lidar com as consequências. Não, isso é ótimo. Se você der confiança pra eles, eles vão. Não vou me meter em encrenca pra mudar isso. Sim. Você diz, ainda bem que tirou isso do vídeo, não era o que eu quis dizer. Eles respondem, entendemos, pode deixar. Sim, não, exatamente. Mas também com os seus ouvintes, né? Se você falar algo um pouco mais forte e eles te conhecem, eles pensam, ele não quis dizer desse jeito. Bem, pode ser. Algumas pessoas enlouquecem. É a internet, sabe? Mas de modo geral, o histórico conta. Sabe?
Acho que você está certo. Esse assunto é bem rico. Me conta o que aconteceu. No seu livro, você aborda o que ocorre quando empresas se posicionam politicamente. Gostaria de falar sobre isso? Eu só vi isso dar errado e talvez seja um tipo de viés de seleção. Mas eu sinto que nunca vi uma empresa sair ilesa fazendo isso. Nunca, então eles podem. Então vou dar um contra-exemplo porque acho que vale a pena destacar isso logo de cara. Então, tipo, Ben & Jerry's sempre foi uma empresa socialmente ativa e consciente. Isso faz parte da marca deles, então ninguém enlouquece com a Ben & Jerry por serem progressistas, porque é a Ben & Jerry. Se você não gosta, provavelmente nem era cliente. Isso faz parte da marca deles e funciona para a maioria das empresas. O problema é que, primeiro, ninguém realmente quer ouvir sua opinião sobre isso. Tipo, eu realmente não me importo com a opinião da Pepsi sobre pessoas trans. Não é para isso que estou aqui. Não é esse o tipo de relação que tenho com a marca. Eu só quero saber, seu refrigerante açucarado está me matando? Bem, provavelmente, mas sabe, é delicioso. Eu gosto, mas é só isso, essa é a nossa relação. Como você disse, geralmente dá errado, você irritou metade das pessoas e provavelmente não convenceu ninguém, certo? Esse é o problema. Eu, sabe, falo sobre isso no livro. Porque é como um dos erros que eu acho que as pessoas cometem, que é se envolver nas brigas dos outros, tipo, não vale a pena, não é o certo a se fazer. É meio que o que eu tento fazer, nem sempre consigo. Mas, de modo geral, eu não falo sobre política em geral. Tipo, sabe, se você me perguntar minha opinião sobre o Obamacare, eu vou dizer que minha opinião é tão importante quanto a de qualquer outra pessoa aleatória. Não sou especialista em políticas de saúde. Ser conhecido por algo não me torna especialista em outros assuntos. Sinceramente, não acho que as pessoas devam se importar nem que eu deva fazer campanha sobre isso. Se você disser, mas Jimmy, eu vi você fazer uma declaração bem incisiva sobre políticas públicas da internet e liberdade de expressão. Eu digo, sim, isso é relevante para mim, isso importa, essa é a minha luta. Tipo, eu tenho wikipedistas que foram presos em vários lugares por falarem a verdade. Eu tenho, sabe, tipo, todas essas coisas acontecendo. E é como, na verdade, o discurso público aberto é um valor que significa muito para manter a Wikipédia funcionando. Vou defender isso de qualquer forma que puder, mas eu realmente acho que é um erro, certo? Se eu iniciar uma campanha, talvez só na vida pessoal, quando me aposentar, mas eu nunca vou me aposentar. Eu sou assim, essa é a minha vida. Mas, sabe, talvez eu abrace uma causa e comece a fazer campanha por ela. Mas, de modo geral, acho que não devo, porque isso não funciona. Então, nós, sabe? Outro exemplo em que provavelmente eu discordo de muitos dos meus amigos é o seguinte: quando Jeff Bezos instruiu o Washington Post a não endossar um candidato à presidência, na verdade eu acho que isso é uma boa ideia. Acho que ele estava certo, embora o momento tenha sido péssimo. Tipo, fazer isso logo antes da eleição. Interpretaram como se ele estivesse favorecendo ou apoiando secretamente o Trump, o que duvido. No fim, não sei. Se tivessem feito isso na hora certa, como após as últimas eleições intermediárias, seria tipo, beleza, acabou. Pesquisas indicam que endossos políticos de jornais reduzem a confiança no jornalismo, mesmo entre quem concorda com o endosso. Concordo baseado na minha experiência. Porque de repente você fica tipo, ué, agora a manchete da notícia faz parte disso? Por que o jornal está defendendo o cara deles? Talvez eles estejam ou não, mas não sei e não confio mais. As evidências também são meio duvidosas. O Washington Post apoiou o democrata por tipo 15 mil anos seguidos, certo? Exceto por... Só teve uma exceção, certo? Depois disso sempre foi assim. basicamente toda a minha vida. E até mais do que isso. E é meio que ninguém dizia, eu sou eleitor do Trump, mas o Washington Post. Bom, é melhor eu reconsiderar. Não, claro que não. Os leitores, por ser um jornal de esquerda, não vão mudar de ideia e votarão assim mesmo. Tudo isso é inútil, parece um teatro. Não sei quem gosta, mas não é certo. E, sabe, eu gostaria de ver menos endossos, ou talvez um endosso raro seria provavelmente mais eficaz. Isso pode prejudicar a confiança, mas talvez você sinta que, na verdade, precisamos fazer isso. Desta vez... Você está certo, isso tem que ser parte da marca. Ninguém está metralhando caixas de Ben e Jerry's, mas Kid Rock não foi quem metralhou uma de Bud Light. Eles pensaram, precisamos de uma transição diferente.
Isso foi totalmente exagerado. Isso foi exagerado. Quero dizer, tudo isso foi ridículo nessa era de guerras culturais malucas. É tipo, quero dizer, sabe? É tipo, qual é o sentido? Tipo, Bud Light, tipo, é só uma cerveja bem simples, sabe? Tem uma mulher. O que que é isso? É o Chick-fil-A, aquela rede de fast food que só abre 6 dias por semana? Ah, é. E teve um grande boicote, porque eles eram. Eu posso errar isso porque eu estou falando de memória. Mas basicamente eles eram contra o aborto, teve um grande boicote. E o que que eles fizeram? Em vez de dizerem, olha, somos de propriedade de um grupo religioso, essa é uma franquia religiosa, é assim que nos sentimos. Ao invés disso, eles fizeram o oposto, foi uma atitude antitransparência. Eles enviaram uma carta para milhões de pessoas e era assim: ei, eu sou apenas um pequeno franqueado. Eu sou dono do Chick-fil-A na esquina da Van Dyke com a East Jefferson, sabe? Você está prejudicando o meu negócio por causa da política da empresa. Eu peço que você reconsidere. O que fizeram foi enviar isso para cada franqueado preencher com seu endereço, então não era do franqueado e sim da matriz. Para evitar o boicote, eles fingiram ser apenas donos de um Chick-fil-A, dizendo: não me boicote, sou do povo. Não era, veio direto da matriz, agora foi como um torpedo para tudo. E sabe, é mais ou menos assim. Esse é um bom exemplo, porque, tipo, o Chick-fil-A fecha aos domingos porque os donos são religiosos, certo? Fico tipo, tudo bem, não me incomoda. Tanto faz, você não está fazendo campanha só sendo quem é e fazendo o que precisa. Você parece um Quaker, não consegue mentir sobre o preço. Tudo certo. Mas aí, passando do limite e aí sendo um pouco, eu não sei, tipo, isso é meio estranho. Eu não sei. Um dos meus youtubers favoritos, vou até mandar um salve, Network Chuck. Ele faz vídeos sobre redes de internet, mas também sobre inteligência artificial. Ele é divertido de assistir e começou há pouco tempo. Por cerca de 30 segundos no final, ele para e ora por você, o ouvinte. E ele é muito gentil e eu fico tipo, ok, não é muito a minha praia, mas ele também é muito bom. Ele só fala tipo, você pode sair agora, já terminamos. Ele diz que talvez não seja para todos, mas é sua crença. Jesus salvou sua vida. Eu fico tipo, quer saber, eu gosto desse cara. Tipo, ele fez isso bem no final. Se ele meio que tivesse colocado isso e começado a pregar pra mim, eu diria, bom, agora eu tô fora. Ele faz isso por si mesmo, não para te recrutar pro lado dele. Não, e eu só fico tipo, legal, cara, tipo, tanto faz, tá tudo certo, é um país livre. Achei interessante você dizer que até quem concorda com a agenda da corporação acaba perdendo a confiança na organização. O que é meio surpreendente. O único aumento na confiança vem dos extremistas, que também concordam com essa perspectiva. A menos que você seja Ben e Jerry's, onde isso já é parte da empresa. Tipo, parte do seu ethos é isso, você está perdendo quando faz isso. O que meio que levanta a questão, por que as organizações tomam posições afinal, tipo, quem? De quem é essa ideia? Se esses dados já são conhecidos, Acredito que esses dados não sejam tão conhecidos e que isso ocorra com frequência. Existem vários motivos, como pressão interna e perguntas tipo: por que não fazemos uma declaração sobre X? Acredito que, como líder, é preciso ter uma boa resposta para isso. Quer dizer, bem, tipo, sabe, nós não somos as pessoas certas. Obviamente, sabe, se for algo sobre discriminação ou algo assim, então é tipo sim, mas quero dizer, nossa declaração é a política da nossa empresa. E tipo, nós vamos fazer a coisa certa, não vamos fazer campanha sobre isso. Porque, sinceramente, vendemos xícaras de café. Ninguém liga para isso. Isso não é algo sobre o qual deveríamos opinar. transparência, como você disse, não esconder nada, ser imparcial, mesmo contra seu próprio lado, é fundamental. Com certeza. O exemplo do Airbnb é ótimo. Pode explicar para nós? Ah, sim. Então, o Airbnb, logo no início da história do Airbnb, teve uma grande crise de confiança. Então, o que aconteceu foi que essa mulher colocou o seu. Acho que ela estava aqui em São Francisco, colocou o apartamento dela no Airbnb, e aí alguém alugou e destruiu completamente o lugar. E eles receberam um conselho ruim, conselho jurídico, de relações públicas, basicamente para se fechar, não admitir responsabilidade, blá blá blá, dizendo que se admitissem, pioraria a situação. E depois de algumas semanas, eles perceberam que só estava ficando cada vez pior, porque essa mulher escreveu algo muito emocional, sabe? Tipo, estou sentada na escada do meu prédio chorando. Eu não aguento voltar lá e ver o que aconteceu. E a empresa não estava fazendo nada para ajudar, e por aí vai.
E eles perceberam, e as pessoas já vinham dizendo isso pra eles há muito tempo. Tipo, um investidor de risco falou pra eles: vocês vão acabar matando alguém. Isso tudo é uma loucura. E Já houve pessoas que morreram no Airbnb por causa disso. Ah, sim, eu entrevistei Brian Chesky, que é um cara muito gente boa. pelo que você pode ver, acho que é isso mesmo. Sim, já aconteceu algumas vezes, mas é raro. É como se alugassem o lugar, mas ficam escondidos no armário com uma chave. Quando a pessoa volta, vira notícia porque parece coisa de psicopata. É. Mas eles perceberam, tipo, se as pessoas acharem que é normal colocar a casa no Airbnb e ela ser destruída, não vamos ter proprietários, ninguém vai querer participar. Então eles basicamente pisaram no freio da empresa inteira e disseram que todo mundo tinha que trabalhar. Precisamos pensar e fazer um brainstorm sobre como construir confiança, já que as pessoas não confiam na gente. Na verdade, ficou ruim porque estragamos toda essa situação. Eles realizaram várias mudanças naquela época. Tipo, quero dizer, na época, aparentemente, você podia alugar um lugar só com um endereço de e-mail de forma anônima. Então, algum desconhecido que nem pode ser rastreado depois vai pegar suas chaves e dormir na sua casa. Tipo, meu Deus, isso claramente é uma ideia idiota. Sim, e não se trata de, quero dizer, na verdade eu acho que o anonimato online é uma coisa boa. Sabe, tipo, mas na maioria das vezes não é alguém dormindo na sua casa. Então eles instituem, tipo, não, Na minha cama, imponho limites e quero saber quem você é. você tem que fazer isso. Então agora você tem que enviar seu documento de identidade e meio que provar sua existência e tudo isso. Muito disso sabe, indenização, tipo, seguro. Sim, se alguém destruir o lugar, todos têm uma apólice. Vamos ressarcir e consertar para você. Eu pensei, isso é realmente muito bom, parece uma coisa boa. Eu fiquei meio surpreso que eles não começaram com isso, mas acho que eles simplesmente não estavam pensando nessa questão em particular. Bem, Acho que foi isso, né? Um desses exemplos, essa é a minha opinião. Foi um desses exemplos de caras de tecnologia na casa dos 20 e poucos anos que não tem certos medos, porque isso não fez parte da experiência deles. Simplesmente não pensam nisso, sabe? É tipo, nunca me ocorreu que as pessoas teriam medo disso porque eu não tenho. Por exemplo, minha mãe ficou muito nervosa com o Uber por muito tempo e na verdade foi reconfortante para ela saber. Tipo, tem sistema de posicionamento global, seu celular está no sistema de posicionamento global. O Uber monitora sua localização durante toda a viagem e o motorista sabe disso. Tipo, eles não podem simplesmente sair dirigindo com você e te largar no meio do mato em algum lugar, porque tudo será rastreado, seu celular já faz isso. Eu não tinha pensado. Aliás, o Uber checa os motoristas. Você não só se cadastra e começa a dirigir, eles realmente verificam seu perfil. Entendi, ótimo. Tipo, essas medidas são tomadas para construir confiança, porque é algo bem sério, sabe? como homem, você pensa, se ele tentar bloquear, dou uma gravata nele. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu conseguiria encarar ele. Todos nós pensamos, o quê? Só um urso? Exatamente. Eu conseguiria enfrentar um urso. Mas, tipo, é assim quando eu entro em um Prius. Eu não fico pensando. Espero que essa pessoa não seja um psicopata. Espero chegar ao aeroporto, né? Acho que se você é uma garota de 15 anos, talvez tenha mais motivo pra se preocupar com essa pessoa. Não, tem coisas ótimas. Esse detalhe, por exemplo, não mencionei no livro, só fiquei sabendo depois. Tipo, agora o Uber tem o Uber Team que minha filha usa em Londres. Qual a diferença? Quando ela pede uma corrida, é uma subconta. Na minha conta, eu sou notificado, posso acompanhar onde ela está. É tipo, sabe? É tipo, Controle parental do Uber. controle parental do Uber é ótimo. É tipo, sabe? Eu deixo minha filha de 15 anos, quer dizer, ela é muito confiável, mas, sabe, para algumas pessoas, tipo, quando eu tinha 15, 16 anos, eu já estava dirigindo por aí. Na verdade, sinceramente, isso foi uma ideia bem ruim. Eu era meio irresponsável, sabe? Estava pegando carona na Ucrânia aos 20 anos. Não sei se tenho moral pra dizer, isso é uma péssima ideia. Exatamente. Mas, tipo, ok, como vai ser? Como é que os pais acham que está tudo bem o filho deles pegar um Uber? É tipo, eu sou notificado quando eles pegam o Uber. Eu posso ver, quase chegando em casa, sabe? É ótimo. Como fazemos um inventário de confiança da nossa organização? Quero dizer, eu poderia fazer essa pergunta de 1 milhão de maneiras diferentes, certo? Como paramos de tomar a confiança como algo garantido? Como reconstruímos a confiança na nossa organização? Como reconstruímos a confiança em toda a sociedade? Escolha qualquer uma dessas perguntas difíceis que você gostaria de responder.
Sim, quero dizer, eu acho que o inventário de confiança em uma organização é tipo, realmente, eu acabei de escolher a mais fácil, mas tipo, sabe, eu acho que organizações que passaram por uma crise de confiança ou têm um problema de confiança, isso fica realmente óbvio. Mas acho que até empresas que não têm deveriam parar um momento. E, sabe, as empresas estão sempre fazendo aqueles dias fora do escritório e coisas assim para fazer brainstorm. Ah, façam sobre confiança, diga, tipo, de verdade. Precisamos pensar sobre o que fizemos no passado que fez com que nossos clientes, nossos parceiros, nossos funcionários confiassem em nós e onde talvez tenhamos falhado, como podemos melhorar essas coisas. Porque, sabe, a confiança te dá muita margem, sabe? Tipo, se você tem, digamos, um cliente e de repente você percebe que na verdade vamos entregar, mas vamos entregar com 2 dias de atraso. Com uma relação de confiança, você pode procurá-los cedo e dizer: estamos vendo esse problema surgir. E você sabe que eles não vão surtar e que tudo vai ficar bem. Eles vão confiar em você, talvez queiram um desconto ou algo assim, mas você consegue lidar com isso. É muito melhor, sabe? Porque você construiu essa confiança. Um relacionamento onde as pessoas pensam: ah, sim, essas coisas acontecem, problemas na cadeia de suprimentos, seja lá o que for, tipo, metade da sua equipe saiu por algum motivo, sabe? Tudo bem, acontece. Vamos resolver e encontrar uma saída, isso é um bom negócio. Sempre uso como exemplo de confiança o modo como o governo lidou mal com a Covid e as máscaras. Você mencionou isso em algumas entrevistas. Por que não comprar máscaras? Elas não funcionam, então não vamos usar. Mas vocês conseguem máscaras para o hospital? Achei que não funcionavam. A gente só disse isso porque não queria que vocês fossem comprar as máscaras quando a gente precisava delas para o hospital. Agora, por sinal, elas são obrigatórias? E agora é como se fossem obrigatórias. Então espera aí a gente começa a comprar desesperadamente. E depois dizem: você não precisa se preocupar com isso. Pensamos, você disse outra coisa antes. Não dá para confiar no que fala, pois as consequências são sérias. Sim, não, nós no Reino Unido tivemos isso. Eu, sinceramente, acho que isso custou a eleição para os conservadores, embora eles talvez fossem perder de qualquer jeito. Mas era algo muito emocional, tipo, uma fotografia espetacular, espetacular, meio comovente. Quando o príncipe Felipe morreu, a rainha, você sabe, o marido dela tinha morrido. Ela está sozinha na abadia de Westminster, na igreja para o funeral, sem família, ninguém. Porque eles precisavam proteger a rainha da Covid. Ah, ok, tudo bem, isso é muito comovente. É como, esses são tempos realmente difíceis. E todo mundo amava a rainha, tipo, ela não dava trabalho nenhum, ela era ótima, a rainha. E então nós... Depois surge a notícia de que na noite anterior, no número 10 da Downing Street, equivalente à Casa Branca, eles estavam fazendo uma festa e as pessoas ficaram tipo: você tá brincando comigo? Enquanto ninguém podia fazer nada, vocês faziam festa. Enquanto a rainha diz que isso não está certo, então é isso. Você viu aquela coisa do Gavin Newsom, onde ele estava, tipo, no French Laundry lá em Napa, fazendo uma festa sem máscara? Foi no mesmo dia em que ele mandou todo mundo ficar em casa. E a gente ficou, tipo, esse cara, né? Não, e é exatamente isso, tipo, uau, aquele pedaço de confiança. E sabe, tipo, a rainha, independente do que você pensa sobre a monarquia, as pessoas confiavam na rainha, sabe? Então, na verdade, quando ela apareceu no começo, quero dizer, eles colocaram a rainha lá, todo mundo ouve e ela diz: sabe, isso é algo sério, todos nós temos que ficar em casa. Vamos nos encontrar de novo, todos animados, tipo, certo, somos britânicos, vamos fazer o correto. Estamos todos juntos nessa. Bem, exceto aquelas pessoas, elas não precisam seguir ninguém. Exceto aquelas pessoas que deveriam estar no comando do país. Não está certo, não está nada certo e esse tipo de coisa. Eu acho que isso é ruim no momento, mas também é corrosivo a longo prazo. Você sabe, de repente você fica tipo... E sabe, se você tem uma situação em que as pessoas dizem: todos eles são mentirosos, todos eles são criminosos, agora eu vou votar e se você me disser que o meu cara, sabe, cometeu algum tipo de fraude, eu vou ficar tipo: todos eles são assim, E tipo, não, nem todos são assim, ou eles não deveriam ser como o seu cara. Pior ainda. E de fato, a gente tem que ser, acho que como eleitores, temos que ser bem rigorosos nessas coisas. Sabe, para dizer assim, na verdade você está numa posição de liderança, está numa posição de confiança, sabe, como um adolescente. A gente deveria dizer para eles: eu espero que você esteja à altura dessa confiança. Vou ficar realmente decepcionado com você se não estiver, sabe? Retribuímos a confiança do governo fazendo nossa parte. Sim, e existem várias coisas que podem minar isso. Na Wikipédia, é possível banir usuários mal intencionados ou que não agem de boa fé. Você não pode fazer isso na sociedade em geral, acho.
É, isso mesmo. É, bem, quero dizer, você pode. Você pode tentar. Sim, você pode colocá-los na cadeia, mas você também pode. Sabe, na verdade, eu acho e também acho que podemos conseguir, sabe, se você está falando sobre os problemas das redes sociais, podemos ficar bem deprimidos, tipo, ah, é tão tóxico e terrível, exatamente. E se pensarmos sobre isso, tipo, você vai ao McDonald's, come sua comida, está com sua bandeja, com seus pedaços de papel e tal. O que todo mundo faz? Vai lá, joga o papel no lixo, coloca a bandeja em cima e vai embora. E nada de ruim aconteceria com você. Se você não fizesse isso, você seria um babaca. Sabe, você acha que eles não fazem isso? Sabe como é estranho quando você vai pra Europa e vai ao McDonald's, você não limpa suas coisas, e você vai embora. Eu só vou deixar aqui. E meus amigos ficam tipo, você deixa e eles limpam. E eu, não, eu tenho que jogar fora. E eu fico andando procurando a lixeira e ela não está lá porque eles pegam e incluem em um sistema diferente. Então você fica tipo, não dá, simplesmente. Eu lembro da primeira vez que pensei, você não pode simplesmente deixar suas embalagens na mesa do McDonald's. Você, seu homem das cavernas, como ousa? Isso é ofensivo. E eles ficam tipo, não, cara, você pode pegar uma cerveja da máquina e pode deixar suas coisas na mesa. Essas são as diferenças. É um sistema com regras diferentes. Não que os europeus não sejam confiáveis, só são regras distintas. Mas, tipo, sabe quando sempre que você sente um pouco de desespero, você fica tipo, olha aquele cara com o boné do Make America Great Again, ou olha aquele esquerdista. Acerta a lei. Adivinha? Todos eles vão colocar as coisas deles na lixeira, naquela lixeira. Eu acabei de falar Ben, porque eu, literalmente, Seu sotaque britânico aparece de vez em quando. eu não faço de propósito, mas é isso aí. Você não consegue evitar. Quero dizer, é difícil não pegar um well, meu. É difícil não pegar um well. E meus filhos zombam de mim se eu digo algo que soa muito americano. Ah, sim, eu acho hilário. A pressão dos colegas faz isso. Engraçado, nem percebi essa coisa da lixeira. Falando em viés de esquerda e direita, você acha que a Wikipédia tem um viés liberal de esquerda? Porque algumas pessoas definitivamente acusam vocês disso. Sim, quero dizer, eu acho que sim e não, então acho que de modo geral estamos bem em relação a isso. Nem sempre, tipo, eu acho, sabe, o que temos a dizer é que a neutralidade é nossa política e devemos buscar isso de forma vigorosa agora. Algumas das reclamações que recebemos simplesmente não são razoáveis. Tipo, teve um think tank ou algo assim que divulgou algo dizendo, algo como, sabe, a Wikipédia baniu todas as fontes conservadoras. E é tipo, sim, se você acha que o Wall Street Journal é um jornal comunista, então talvez, mas tipo, a gente não baniu todos os conservadores, isso é um absurdo. Ao mesmo tempo, sabe, é meio que, ok, vamos lidar com isso. E isso é sempre assim. Minha abordagem é tipo, ok, se há uma reclamação, vamos tentar entender, tipo, vamos presumir boa-fé de quem está reclamando para começar, certo? E aí você aprofunda um pouco e então percebe, ok, na verdade, sabe, não tem nada aqui, tudo bem. E em outros casos, você pensa, opa, espera aí, na verdade, vamos analisar isso um pouco mais. Sim, se reclamam que você não pode colocar link para algo como o Der Strummer na Wikipédia. Certo? Exatamente. Talvez nós não sejamos o problema. Bem, e eu realmente acho que, sabe, um dos problemas é que temos um aumento na mídia de baixa qualidade. Eu diria que a direita, falando objetivamente, tem alguns a mais desses que ficaram bem populares. E não se trata do viés de esquerda ou direita desse veículo. A gente lida com isso, mas e a qualidade? Vocês corrigem os erros? Vocês estão publicando matérias inflamadas que não se sustentam, coisas assim? Eu, venho dizendo isso. Tipo, se algum bilionário de direita quiser começar a financiar algum tipo de mídia conservadora de alta qualidade, reflexiva e intelectual, eu acho que isso seria uma coisa boa. Porque a direita merece coisa melhor do que algumas dessas porcarias que eles estão seguindo. E sabe, tipo, vamos ter um verdadeiro boom intelectual na direita, tipo, por que não assim? Isso seria ótimo, sabe? Muitas das fontes, eu sei que as pessoas vão ficar chateadas com isso, mas muitas das fontes que vejo na direita que são ruins são meio que fazendas de clickbait. Nem é realmente, É populismo, não importa o lado, só busca cliques. Certo. Não é só discordar, mas você não vai ler algo bem fundamentado sobre esses assuntos. Como chama? Gray's Gateway Pundit. Eles só inventam coisas, não é notícia tendenciosa à direita, é simplesmente falso. Problemática. Sim, isso é totalmente falso. Digo isso pois temos ouvintes de todos os espectros políticos. Quero que entendam, não é o Wall Street Journal de que falamos, mas sim sobre... E é como uma das mensagens que eu quero passar para pessoas de todo o espectro político seja gentil e atencioso e venha nos ajudar.
Tipo, eu, sabe, seja uma rede, Chuck, sabe? E, tipo, acredite no que você quiser acreditar, faça um bom trabalho, sabe? Trate os outros com respeito. Isso é ótimo, você fará uma excelente Wikipédia. Muita gente acha que você pessoalmente ganha milhões ou até bilhões com a Wikipédia. Adoraria falar sobre isso e estava esperando nossa próxima conversa no seu iate. Não. Então, a Wikipédia é uma instituição de caridade, uma organização sem fins lucrativos. Nós somos, você sabe, movidos em grande parte por voluntários. Temos algumas centenas de funcionários, a maioria aqui e alguns espalhados pelo mundo. Um orçamento anual de cerca de 175 milhões. Então é bem baixo comparado, você sabe, a qualquer outro dos 5 maiores. Sim, site, claro, e é isso. E aliás, eu não sou funcionário, sou voluntário, então ganho meu dinheiro de outras formas. Se acham isso ótimo, deveriam comprar meu livro. Dinheiro de livro, cara, deixa ele continuar entrando. Mas sabe, de modo geral, pra mim. Então, tipo, né, uma das perguntas comuns que eu recebo, sabe, de jornalistas é tipo, como é que você se sente por não ser um bilionário? E eu fico tipo, eu não sei, como é que você se sente? Como todos nós nos sentimos? Isso nem existe. Como me sinto por não ser bilionário? Não sei. Pergunte a qualquer pessoa que não seja, existem mais opções. Então, sabe, não, nós somos um peixe engraçado. E, na verdade, eu acho que o nosso modelo de negócio, que é baseado em doações, nós não somos financiados por alguns poucos doadores ricos. Não recebemos verbas governamentais apenas de pequenos doadores. Recebo $5 mensais. É enorme. E isso é realmente importante porque nos dá independência intelectual. A comunidade tem independência intelectual. Ninguém pode pressionar a gente e dizer, certo, bem, esse artigo, sabe? Eu sou o maior doador de vocês. E esse artigo eu não gosto dele. Se estivéssemos sob controle financeiro de alguém, isso seria ruim. Muitas vezes as pessoas perguntam, por que vocês, como o Google e o Facebook, não conseguem errar? Eu penso que eles deveriam doar mais, mas não acho que alguém queira isso. Porque se pensar bem, talvez isso não seja tão bom. Não é que eu seja contra, sabe? Por que não pedir para Vladimir Putin doar também? Veja se ele quer alterar algo no artigo. Sim, sei. E você também. Muitos autoritários abririam o talão de cheques pra gente. E é tipo, não, acho que não. Como a Wikipédia reage à pressão do governo? Provavelmente não dos Estados Unidos da América, imagino. Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes não. Me conte mais. Recebemos uma carta muito estranha de Distrito Federal, procurador distrital interino, mas não conseguiu o cargo permanente. Então acabou por aí, eu acho. Fazendo perguntas incisivas que achei profundamente inadequadas. Em uma sociedade com a primeira emenda, isso não é algo que você, como governo, tem permissão para fazer. Mas enfim, tanto faz, quero dizer, é aqui que eu digo que é ótimo termos uma equipe que realmente administra as coisas de forma muito calma e sensata. Porque antigamente eu simplesmente teria escrito, sabe, vai se fi, você sabe. E isso não é a melhor coisa a se fazer. Em papel timbrado jurídico, porém. Sim, o que fizemos foi isso. Nós apenas respondemos, pensamos, ok, vamos presumir boa-fé, vamos apenas responder suas perguntas. Sim, sabe, sim. Na verdade, nós permitimos que estrangeiros editem a Wikipédia. Somos um site global. Isso não é algo com que você possa se irritar. Então, de qualquer forma, a gente só tenta fazer isso ao redor do mundo. Basicamente, sim, nós fomos bloqueados na China já faz bastante tempo. Sim, nós fomos bloqueados na Turquia por cerca de 3 anos. Lutamos contra isso nos tribunais turcos até vencer na Suprema Corte da Turquia, do que me orgulho muito. Isso é realmente chocante. E nós não comprometemos em nada a Wikipédia, nós não censuramos conteúdo para satisfazer o governo, e fomos muito sortudos. Na verdade, essa é uma área em que muitas empresas de internet atuam. Algumas são melhores do que outras em vários aspectos. Você sabe, quando vamos aos detalhes, elas são melhores ou piores, mas em geral, elas cedem muito, muito rapidamente. Até Elon Musk, defensor da liberdade de expressão, cedeu à censura em vários lugares. E eu acho que eles pensaram que nós faríamos isso, mas na verdade nós temos princípios e nós não vamos ceder. E na verdade, o que é interessante sobre o nosso modelo de negócios? Muitos pequenos doadores apoiam a Wikipédia e minhas ideias porque realmente acreditam nelas. Sobre o direito humano fundamental de acessar o conhecimento e de participar do diálogo e do discurso sobre os fatos do mundo.
Nossos doadores provavelmente nos puniriam severamente. Com certeza, se você mudar. Nós dissemos isso, na verdade. Sim, grande, tipo, ótima notícia. Decidimos atuar na China e permitir que uma universidade local administre a Wikipédia chinesa, garantindo que o conteúdo siga a lei chinesa. As pessoas diriam: meu Deus, estou tão decepcionado, isso não tem nada a ver com vocês, está muito errado. Isso retoma a questão de quando tomar uma posição política. No nosso caso, decidimos: não censuramos a Wikipédia. Nós não vamos fazer isso. E, na verdade, isso está ficando mais complicado porque em todo o mundo estamos vendo o aumento de mais legislações. Ou seja, dá para perceber que quem está escrevendo essas leis tem como modelo mental o Facebook, o Twitter ou algo assim. Eles realmente não entendem como a Wikipédia funciona. E por isso querem impor deveres à organização para fazer a moderação de conteúdo e coisas desse tipo. Eu digo, quem faz isso é a nossa comunidade, não nós. E, na verdade, se fossem obrigados a isso, prejudicariam nossa comunidade de voluntários. Tipo, isso não vai funcionar, é uma má ideia. E outras coisas, sabe? Como restrições que exigiriam que identificássemos os usuários e coisas desse tipo. Coletar dados que não coletamos atualmente. Tipo, e, sabe, basicamente eu tento ser um pouco diplomático e também fico tipo, sabe de uma coisa? Não fizemos isso na China nem na Turquia e não faremos em seu país. Aceite-nos como somos. Eu tenho um amigo que é editor do Irã e essa pessoa é anônima, o que não é. Eles usam VPN e acham que ficaram bloqueados um tempo. Eles disseram: uso isso porque se for pego, vou para a cadeia. Não, é legítimo e a privacidade do usuário é extremamente importante. Eu suponho que a Wikipédia seja bloqueada no Irã. Não. Não, estou muito surpreso. Então, aconteceu algo engraçado. Nós costumávamos ser não criptografados e agora estamos criptografados. Então, para a maioria das pessoas, elas podem não saber o que isso significa. Se você acessa um site protocolo de transferência de hipertexto, os dados ficam em texto aberto. Qualquer um espionando sua conexão pode ver o que você lê, mesmo com Hypertext Transfer Protocol Secure. Quando acessa seu banco, eles veem que você fala com a gente, mas não sabem qual página lê ou o conteúdo. Então, quando mudamos para Hypertext Transfer Protocol Secure já faz muitos anos, pensamos, isso vai ser interessante. Na época, em alguns países não nos bloqueavam, mas filtravam certas páginas. Ou pelo menos observando quem está acessando e editando a página da Wikipédia de Anatoly Khomeini. Mas eles costumavam filtrar oposição política e afins. Havia muito disso acontecendo e pensei, tudo bem, ao fazermos isso devemos esperar ser bloqueados em vários países. Não fomos. Acho que eles não podiam mais filtrar algumas páginas e precisaram decidir. Você pode bloquear ou liberar toda a Wikipédia. Muitos pensaram, acho que vamos ficar com a Wikipédia, pois sabem que não somos radicais. Mas isso é realmente importante porque significa que se você é no Irã e tem dúvidas sobre sexualidade humana e quer ler sobre isso. Você precisa de privacidade, precisa ser capaz de fazer isso anonimamente. É realmente importante que você possa fazer isso. Acho que eles decidiram que, como a Wikipédia é tão útil, está tudo bem não controlar tudo. Isso é interessante e uma ótima notícia. Onde a Wikipédia é bloqueada? China? China. Coreia do Norte, provavelmente. Sempre brinco que na Coreia do Norte só um cara com computador pode ver o que quiser. Eles têm algo mais amplo, então não diria que somos acessíveis na Eritreia. Acho que não, de verdade. Me surpreenderia se estivessem abertos lá. Não conheço ninguém para perguntar. De verdade, só China. Só China. Uau, Nós tivemos vários bloqueios de curto prazo e coisas assim que lidamos ao longo dos anos. Mas esse é o único que realmente está acontecendo agora. Sim, onde está hospedado? Onde estão os servidores? Em quase todo lugar, principalmente nos Estados Unidos da América, mas também temos servidores de cache em outros locais para garantir a entrega. Tipo, a velocidade da luz para dar a volta ao mundo é cerca de meio segundo, o que é surpreendente, mas é verdade. É surpreendente, é rápido? Para mim foi, mas também devagar. Só percebi quando vi que ao carregar uma página da web faz diferença. Então precisamos deixar o conteúdo mais próximo das pessoas. Mas temos que pensar muito bem sobre onde esses servidores estão, se eles estão em lugares seguros e tudo mais.
Sim, fiquei curioso sobre isso porque seria estranho se você nunca soubesse, mesmo estando nos Estados Unidos. Ei, vamos desligar isso até que o Departamento de Justiça investigue se tudo isso está em conformidade. Sim, no passado eu não me preocupei muito com isso. Atualmente é preciso planejar contingências e considerar esses aspectos. Não vejo ameaça iminente, mas são tempos loucos. Tempos loucos. Quais você acredita serem os principais desafios para a verdade ao buscar notícias e informações geradas por inteligência artificial? Porque antes você via uma foto no Twitter e era tipo, olha o que Israel fez, e aí alguém aparecia 3 dias depois dizendo, essa foto é da guerra civil na Síria. Claro. Agora parece que dá para colocar bandeiras de Israel, soldados e pessoas que parecem israelenses ali, mas tudo falso. Sim, não. Então eu acho que isso é um problema. Eu acho que tivemos sorte porque hoje em dia as pessoas estão amplamente conscientes de que, tipo, só ver uma foto, acho que foi um momento importante e positivo. Houve uma foto muito famosa do Papa Francisco usando uma jaqueta acolchoada, cara, e ela viralizou e recebeu muita cobertura da mídia. E porque é claramente falsa, tipo, o Papa Francisco ficou famoso por isso. Ele não aproveitou nenhum luxo, tipo, ele morava em um quarto de dormitório e esse tipo de coisa. Tipo, ele não seria minha primeira escolha de papa que gosta da grandiosidade do cargo, né? Mas as pessoas já sabiam disso e diziam que parecia real. Isso é importante que todos saibam. Só porque algo circula nas redes sociais não quer dizer que seja verdade. E eu espero que isso realmente faça as pessoas pensarem. Na verdade, eu me importo com o jornalismo tradicional. Quero saber de onde veio essa foto. Ela é de uma fonte de notícias confiável? Se veio da Reuters é uma coisa, mas se só apareceu no meu Twitter é diferente. Minha pequena história pessoal sobre isso foi que eu vi você, lembra? Teve uma barragem na guerra da Ucrânia. Uma barragem na Ucrânia que foi explodida e inundou uma grande parte do país. Foi há alguns anos. E as pessoas já estavam preocupadas há algum tempo com isso, porque é uma infraestrutura muito importante lá. E então eu estava nos Estados Unidos, na casa da minha mãe, e já era tarde da noite. Eu só vi nas redes sociais. Eu vi um vídeo curto, tipo uma filmagem de drone, mostrando a água jorrando pela represa. E eles disseram, meu Deus, a represa foi explodida. E eu pensei, será? Porque não está na British Broadcasting Corporation, não está na CNN, não está na Reuters, não está nas notícias. Eu disse, isso pode ser falso. Alguém respondeu, não, olha, dá para ver a água fluindo, a inteligência artificial não faz isso. Fiquei tipo, isso foi há anos. Hoje acho que todos diriam, claro, dá para falsificar o fluxo da água com inteligência artificial. No fim, só acreditei nisso na manhã seguinte. Acordei e estava em todas as notícias, pois os jornalistas haviam checado e blá blá blá. E eu fiquei tipo, tudo bem, estou orgulhoso de mim mesmo. Nesse caso, eu não tirei conclusões precipitadas. Acabou sendo verdade, mas eu estava esperando para confirmar. E eu acho que é isso que muitos de nós deveríamos fazer, especialmente, sabe, quando vivemos em uma era de linchamentos nas redes sociais. E isso pode ser simplesmente ridículo e tóxico, tipo, não acredite logo de cara, apenas vá com calma. Você se preocupa com as pessoas confiando no chat GPT e suas alucinações? Sim, de certa forma, novamente. Acho que as pessoas estão cientes, mas acho que elas precisam saber que a inteligência artificial alucina bastante. Houve grande expectativa antes do lançamento do ChatGPT 5, a nova versão, considerada muito superior. Está um pouco melhor, mas ainda erra. E certamente, quando olhamos do ponto de vista da Wikipédia, é como se você quiser escrever sobre algo obscuro e perguntar ao ChatGPT sobre isso. As chances de alucinação aumentam muito mais do que ao escrever sobre algo conhecido, como pedir para criar um artigo da Wikipédia sobre a Torre Eiffel. Provavelmente vai ter alguns erros, mas vai ser algo aceitável, sabe? Agora, se você pedir para ele escrever sobre alguém que foi um participante da versão filipina do American Idol em 2003, ele vai inventar coisas, vai errar tudo, é assim mesmo. Quero dizer, uma das primeiras coisas em que eu trabalharia, se fosse ele, seria isso. Tipo, treinar ele. Para responder algo como, não sei, não faço ideia. Por que você pergunta algo tão obscuro? Eu posso inventar alguma coisa para você, sabe? Tipo, vamos ser um pouco mais cautelosos com isso. Sabemos que não podemos usar isso para escrever artigos da Wikipédia ou ajudar muito. Embora existam áreas que estamos analisando, tipo, ok, será que tem coisas que isso poderia fazer que seriam úteis pra gente?
Então, neste verão, eu estava conversando com uma francesa, uma wikipedista francesa que é membro da comunidade há muito tempo. E ela disse: Ah, sim, tenho pouco tempo para editar, mas meu hobby é achar links quebrados, tipo link morto. Na Wikipédia francesa, páginas antigas mostram erro 404 quando o site foi movido. Não edito há tempos. E eu vejo o que aquele link estava apoiando, aí eu vou, pesquiso, encontro uma nova fonte e adiciono ela. É isso que ela faz, é o hobby dela. Eu fico tipo, uau, que legal. Eu disse, mas o que você acha se tivesse uma ferramenta? Para achar um link morto não precisa de inteligência artificial, o link já está morto. Ao encontrar um link morto, você pode analisar o artigo e verificar a frase anterior e o que ela sustentava. Ela poderia consultar várias fontes, encontrar algo parecido e sugerir para você. Como ela poderia encontrar 2 ou 3 fontes de fontes conhecidas e de boa qualidade. Então, tudo o que você precisa fazer é clicar e confirmar que está certo. Ela disse, isso aceleraria meu trabalho. E respondi, acho que uma inteligência artificial poderia fazer isso. Porque ela só precisa fazer uma tarefa muito simples. E como ela só vai fazer uma sugestão, se errar, tudo bem, você ainda vai fazer o trabalho. Você faria isso de qualquer jeito. Ela filtra as fontes mais prováveis para você ler, em vez de checar várias. É isso, ótimo. Então, tipo, eu não acho que a gente deva ter medo desse tipo de tecnologia e ficar, tudo isso é ruim e terrível. A ideia é usar isso corretamente. Diferente da Gracopédia, que tenta criar a enciclopédia do zero, o que não vai funcionar bem. Qual o seu artigo favorito na Wikipédia? Boa pergunta. Acho que sim. Um dos que eu sempre achei interessante e divertido é um artigo na Wikipédia chamado Palavras Inerentemente Engraçadas. Sim, eu conheço. Sim, a grande questão é que quase foi deletado, pois virou um depósito de coisas nos primeiros dias. As pessoas só passavam e adicionavam palavras, achavam engraçado, sem fontes nem nada. Alguém comentou: Isso é besteira, só estão escrevendo palavras aleatórias, não está certo. E aí eles indicaram para eliminação. Depois temos todo um processo e alguém fala: espera um segundo. Esse é um conceito legítimo na teoria do humor, mencionado por muitos comediantes e humoristas famosos. E eles revisaram e colocaram todas as fontes rigorosamente e acabou se tornando um artigo muito bom, sim, e um tema divertido, sendo a única verdadeira consequência disso. Antes havia uma foto, era uma vaca com chifres amarrados na cabeça com uma corda e era simplesmente uma imagem engraçada. E a legenda era um humor bem seco, dizia apenas, segundo alguns, vaca é uma palavra inerentemente engraçada. Não sei por que acho tão engraçado, mas adorei. Saiu porque não tinha fonte. Certo, você lembra de alguma palavra que seja engraçada? Estou tentando pensar em uma apropriada para o programa, mas não consigo. Texugo Texugo é meio que isso. não funcionou bem. Você só sorriu um pouco. Mas, tipo, eu estava pensando mais na linha de algo como, tipo, o Jazzled, sabe? Isso é algo inerentemente engraçado. Então, parte da teoria é que palavras com G, tipo iogurte, são mais engraçadas do que outras palavras sem G. Tipo, por quê? Então, tipo, a teoria para os comediantes é assim: você escreveu uma ótima piada e se a punchline for uma palavra inerentemente engraçada, ela simplesmente tem mais impacto de alguma forma. Isso é verdade. Vamos pôr o link do artigo nas notas do episódio. Podem me enviar exemplos de palavras engraçadas. Sei que estamos sem tempo. Você ajudou a criar algo que impacta a humanidade em um grau grande, bem significativo. Quero dizer, isso sabe? É uma boa conquista. Que conselho você daria, especialmente aos jovens que desejam causar impacto em suas vidas? De alguma forma. Sim, acho que tenho alguns conselhos, a maioria bem padrão. Repito clichês, mas realmente acredito neles. Então, quero dizer, uma delas é simplesmente começar, sabe? Então, leia sobre a metodologia Lean Startup. Não estou necessariamente endossando todos os aspectos disso, mas a ideia é chegar a um produto mínimo viável, e isso não significa necessariamente que você está fazendo um produto, seja lá o que for. Mas é tipo testar cedo, sair por aí fazendo e descobrir se isso vai funcionar de alguma forma, se é realmente útil. As pessoas estão interessadas de verdade porque existe um grande, problema com, as pessoas. Quero empreendedores é como chamam quem quer empreender, mas só fica escrevendo e reescrevendo planos de negócios sem agir. E é tipo, legal, talvez você precise de um plano de negócios, talvez não. Mas assim, se é só isso que você está fazendo, nunca vai descobrir se vai dar certo ou não. Então você meio que tem que arriscar e ir em frente e, os próximos 5 anos. Li isso quando criança e foi a coisa mais profunda que já li.
E ainda assim, eu volto a isso, tipo, os próximos 5 anos vão passar. Não importa o que faça. Tipo, isso é meio interessante, né? Dizer algo como, ok, então é melhor você fazer a coisa, porque você não vai parar o progresso do tempo e você só tem um certo tempo. Então, apenas comece e sabe de uma coisa? Se não der certo, você ainda pode se orgulhar, tipo, eu tentei alguma coisa. E na verdade, essa é uma das grandes forças do Vale do Silício. Em muitas culturas, é muito mais difícil para as pessoas porque é tipo, bem, se eu tentar alguma coisa e fracassar, vou ficar com essa marca negativa. Não vou conseguir, sentirei vergonha e minha família também. Enquanto que aqui as pessoas dizem, que legal, você tentou, não deu certo. Tudo bem, a maioria das coisas não dá certo mesmo. Isso é verdade. Pelo menos você tentou, isso já é algo. Você ficou naquele emprego que odiava em um banco e escreveu planos de negócios por 5 anos. Sim, é verdade. Ainda assim, aqui é um dos poucos lugares onde você pode perder milhões de dólares de outra pessoa. E eles dizem, bom, nós tentamos. Obrigado por vir e estar aqui. Foi divertido. Muito divertido. Tentamos. Espero que o podcast também seja. Vamos ver como vai ser. Vamos ver onde isso leva. Obrigado.